Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este sábado, da sexta semana do Tempo Comum. O texto se encontra lá em Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13, que diz assim: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu como com uma sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele disse. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com ele. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes devia vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Gente, eu já gravei várias vezes reflexões sobre esse texto, que é o famoso texto da Transfiguração. Já que a primeira leitura falou-nos sobre a fé, o vídeo saiu agora há pouco, eu quero comentar então esse texto à luz disso. O texto da Transfiguração ele vem justamente após o relato que apareceu na última quinta-feira, que é quando Jesus pergunta aos discípulos quem dizem os homens que eu sou. Pedro consegue dizer quem é, mas Pedro repreende quando Jesus fala que vai sofrer. O relato da Transfiguração é um relato em que vem despertar aquele povo, aqueles discípulos, que depois que Jesus falou que ia sofrer, eles ficaram meio tíbios, meio moles, meio fracos. Em outras palavras, a fé dos discípulos estava fraca. E aí Deus deseja então alimentar a fé, dar a fé. Eu falei na primeira leitura, a fé que é dom. Só que tem um detalhe, é isso que eu quero pontuar nesta leitura. A fé, ela não pode me levar a me fechar. A fé não pode me fazer experimentar algo que o Papa Francisco fala, a experienciar a anestesia do bem-estar, que é o quê? Eu estou no bem bom, então eu vou me fechar dentro da realidade do mundo, das pessoas, das coisas. Por isso que eu repito como os 3, Jesus, está tudo muito bom aqui em cima, vamos colocar tendas, vamos ficar aqui, porque o mundo lá embaixo tem problema. Porque lá embaixo a gente é perseguido, porque lá embaixo é difícil. E tem gente que é assim. Quer uma fé, porque quando tem fé confia, e aí esquece do mundo, se isola e vive uma espiritualidade que nós chamamos de evasão, que foge do mundo, se isola e quer viver ali. Isso é tudo, menos fé. Porque isso é egoísta, é egocêntrico, é individualista. E a fé não nos leva a isso. A fé nos leva à vida comunitária, à vida no berço da igreja. Por isso eu convido você a essa reflexão. A nossa fé está nos levando a essa evasão? Ou a nossa fé nos leva a estar junto com o outro, a ser um com o irmão? Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.